E aí galerinha, tudo bem? Já tiveram curiosidade ou gostariam de imprimir peças pequenas nas suas impressoras FDM, como esta aqui? Olha que legal, tem 3 centímetros e ficou muito legal. Eu vou mostrar para vocês depois da vinheta algumas configurações super legais. Segura a peruca e vamos lá! Salve amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Há um certo tempo eu tenho estudado como fazer impressões super legais em pequenos objetos utilizando o bico 0.4. Não é uma tarefa tão simples assim, requer um pouco de esforço e tudo mais, mas eu trago para vocês aqui umas dicas super simples que me ajudaram a imprimir e deixar os objetinhos super bacanas. Basicamente eu vou falar para vocês 4 temas legais. O primeiro deles é a questão do tamanho de layer, que é super importante para peças pequenas, a velocidade, que é extremamente importante em peças pequenas. A gente tem que ter paciência para imprimir peças pequenas, não adianta colocar a velocidade alta que ela não vai ficar legal. Ou a qualidade vai ficar pequena, ou realmente a peça não cola na mesa, entre outras coisas mais. O terceiro é temperatura. Sempre essa correlação entre temperatura e velocidade, ela tem que existir. Quanto menor a sua velocidade, talvez você consiga usar menor a temperatura. Quanto maior a sua velocidade, você aumenta a temperatura. Por quê? Porque quanto maior a velocidade, maior o fluxo de filamento você precisa depositar. E ao contrário, é sempre válido. Então, quando você diminui exatamente a velocidade, você tende a diminuir a temperatura do filamento. E por fim, o quarto, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas eu vou mostrar um pouquinho sobre jerk, que é a aceleração e desaceleração da peça. Como a gente configura isso no ProZSlicer e por que ele é tão importante para compor esses 3 elementos, ou melhor, esses 4 elementos. Agora vamos lá para o ProZSlicer, porque isso aqui é dicas super legais para vocês. Bora! E cá estamos com o nosso ProZSlicer já aberto. E para a gente dar continuidade nessa videoaula, eu vou importar um arquivinho super legal aqui, que é o nosso passarinho. Passarinho é um arquivinho super pequeno, é de uma dos modelagens que a gente fez aqui na Ops 3D. Por que eu estou utilizando... E cá estamos, senhores, com o nosso ProZSlicer já aberto. E para a gente dar continuidade nessa aula, eu vou importar um arquivinho que é o passarinho, tá? Esse arquivinho pequenininho. Como o objetivo aqui é mostrar para vocês algumas configurações básicas para fazer impressões em objetos pequenos, nada melhor do que utilizar um objeto pequeno para a gente ir analisando exatamente por que essas dicas são imprescindíveis para a gente ter uma boa qualidade nessas peças. Legal, gente? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, vamos acertar a orientação dessa peça, porque ela tem uma parte de baixo um pouco maior, tem toda uma ovolada aqui embaixo, né? Então é importante a gente acertar a orientação dessa peça para fazer a impressão. Primeira coisa, vamos utilizar essa ferramentinha que chama Place on Face, que determina qual é a face que vai estar em contato diretamente com a mesa. Legal? Então aqui eu vou colocar a parte de baixo, que a meu ver é a forma ideal para a gente conseguir uma impressão legal sobre esse objetinho aqui. Bem, com ela já configurada, o que a gente vai falar? O que a gente precisa agora, Valmir? Basicamente, eu trago 4 itens importantes. Tá? A primeira é a questão de qualidade, a segunda é a questão de velocidade, a terceira é a questão de temperatura e o quarto é o jerk, que é a desaceleração ou aceleração dos motores. Tá? O jerk eu vou deixar um pouco para o final, porque é um item um pouco complicado, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma forma simples o porquê que ele também é importante de a gente tentar configurar e achar uma boa configuração dele. Tá? Mas vamos começar com a questão da qualidade. Tá? A primeira coisa é que é uma peça pequena, então não dá para utilizar uma configuração, por exemplo, 0.2, daria para utilizar uma configuração 0.15 e tudo mais, mas venhamos e convenhamos, essa peça ela tem 2.9, quase 3 centímetros ali de altura. Então ela tem toda uma questão aqui de laço e tudo mais, que requer uma questão de qualidade. Se a gente observar a parte de baixo, ela pode gerar um overhang muito grande aqui, que eu vou até mostrar para vocês no final do vídeo, 2 impressões, né? Uma que eu fiz numa configuração super simples e trivial aqui no ProZSlicer, utilizando 45 milissegundos, né? Milímetros por segundo no caso,
E vocês vão observar que esta parte de baixo, por mais que a gente mexa um pouco na configuração da temperatura, ainda assim fica um pouco de overhang aqui. E a gente precisa acertar bem essa questão de qualidade, porque quanto maior exatamente a qualidade, menor é exatamente a possibilidade de ele fazer o conhecido overhang, que é exatamente este ângulo maior ou menor do que 45 graus, que é exatamente uma das configurações legais de a gente fazer, tá? Quem ainda não fez, eu recomendo bastante vocês procurarem, eu deixo até um link aqui embaixo, que é uma peça onde mostra toda a configuração de temperatura e exatamente qual é o ângulo maior que você consegue fazer daquele filamento que você está testando, até qual ângulo você consegue fazer que ele não gera nenhum tipo de problema de overhang, que são aquelas... ele acaba declinando um pouco mais, né? Ele coloca um pouco de filamento errado, não fica um acabamento legal, tá? Então essa questão de overhang é extremamente importante em peças pequenas, tá? Então ela é associada à velocidade, à temperatura e à qualidade. Legal, gente? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui como dica vamos utilizar, em alguns casos é interessante utilizar até a maior qualidade que a impressora te permitir, ou, no mínimo, utilizar a configuração 0.1, tá? Então, o que eu recomendo a vocês? Testem com a configuração 0.1 de layer, vejam se ela já fica legal, se precisa aumentar ou até mesmo diminuir. Ou diminuir, eu acredito que não venha ao caso, mas talvez pode aumentar, tá bom? Então, primeira coisa, utilizar uma boa qualidade de filamento e também, consequentemente, uma boa qualidade com relação à altura de layer. Legal? Outra coisa, se nós estamos falando de objetos pequenos, talvez, em alguns casos, utilizar um enfio talvez não seja tão legal, porque pode ser que, dependendo do tipo de peça que vocês forem imprimir, exatamente a movimentação que o hot end for fazer sobre esta peça pode gastar mais tempo do que você utilizar ela em 100%. Tá? Então aqui eu recomendo vocês testarem exatamente uma configuração ou outra, mas pelo menos sobre este objetinho aqui eu recomendo utilizar 100%, porque foi a que mais se adaptou com relação a tanto a questão de velocidade, posso até mostrar para vocês aqui, vou mostrar já já na verdade, mas exatamente porque eu queria deixar a peça 100% sólida, principalmente porque é uma peça pequena, ela pode ter uma baixa resistência, ela pode quebrar dependendo do tipo de manuseio, e aí com certeza utilizar ela 100% de enfio ou 100% de preenchimento, ela vai dar exatamente essa resistência que a gente precisa aqui, ou que a gente mitiga um pouco a questão de a possibilidade dela quebrar. Legal? Então essas duas coisas são importantes, a questão de qualidade de layer e a quantidade de enfio, dependendo do tipo de peça, é interessante você já utilizar 100% de enfio. Vamos fazer um teste, eu vou deixar aqui com 15%, não, 20%. Vou mandar fatiar essa peça em 0.1, a gente está com 42 minutos dessa peça. Se eu colocar 100%, com certeza ele vai aumentar um pouco aqui, mas olha que legal, ele não aumentou tanto assim e eu com certeza ganhei muito mais resistência com relação à peça. Prefiro aqui utilizar 7 minutos a mais e eu ter exatamente a certeza que essa peça, caso ela venha a cair, ela não se quebra. Tá? Então aqui é uma dica também para vocês entenderem e até analisar se faz sentido utilizar um tipo de enfio ou outro. Legal, gente? Dica 2, né? Vamos agora voltar aqui para a visão normal. Vamos clicar aqui sobre Print Settings e vamos na opção Speed. Tá? Aqui é bem importante porque esse conjunto entre peças pequenas e qualidade alta, peças pequenas a gente precisa ter paciência para imprimir. Eu preciso ter a qualidade da disposição de filamento, porque ela é uma peça pequena. Então eu não dá para fazer essa peça rápida e eu ter a mesma qualidade. Por mais que aqui eu reduza, por exemplo, coloque para 0.2 e eu mexa exatamente aqui em todas as minhas speed, em toda a minha velocidade, ele não vai ficar igual, com certeza não vai ficar igual, do que eu utilizar, por exemplo, uma configuração em 1 milímetro. Tá? Então, peças pequenas precisam ter uma qualidade alta e também precisam trabalhar com uma velocidade baixa. Tá? Então, vou voltar aqui, eu vou deixar aqui 100% porque eu acabei descartando. Vou voltar aqui na minha opção de Print Settings, na parte de Speed. E uma configuração interessante aqui para Speed é trabalhar entre 20 ou 25 milímetros por segundo. Tá?
Nos dois testes que eu fiz, de 20 a 25 milímetros, a qualidade ficou excelente, tá? Então, eu vou começar com 25. Small perímetros, pode deixar com 25. Com externo perímetros, mantém os 25 para você fazer o conjunto entre os perímetros e o externo perímetros. Em fio, eu vou reduzir pela metade, vou colocar com 40. Solid em fio, vou deixar em 40. Top em fio, eu vou colocar 20. O suporte, neste caso, eu não tenho, então não preciso mexer, mas se precisasse, reduz pela metade também. Peças pequenas, evite fazer peças pequenas com muito suporte, tá, gente? Então, vejam se não dá para fatiar a peça, de cortar ela em alguns elementos, depois fazer a colagem, porque é melhor do que exatamente a gente trabalhar com suporte, porque vai acabar marcando de alguma forma, por mais que pequena que seja, tá? Bridge e gap em fio, eu vou manter as mesmas. No travel, eu vou reduzir para 100 milissegundos. Aqui eu posso deixar um pouquinho mais alto comparado com esse, porque na verdade é exatamente a movimentação. E a gente vai fazer exatamente o peso lá no acceleration, que é no jerk. Legal, gente? Dado isso, essas configurações de baixo elas não precisam ser mexidas. First layer mantém em 20 ou até mesmo 15 milímetros por segundo, tá? Porque a primeira camada ela é sempre importante para dar toda a continuidade da peça, né? Para gerar toda aquela parte de sustentação da peça. A primeira parte ela precisa ser bem devagar e ela precisa ser bem colada. Legal? Terceira dica, depois dessa parte de speed, como eu falei para vocês, é as configurações de temperatura, tá? Temperatura, primeira coisa, se vocês ainda não fizeram também, eu vou deixar um link também aqui embaixo na descrição, torre de temperatura. Torre de temperatura, ela serve para a gente determinar qual é a melhor configuração de temperatura de cada filamento, e para isso a gente utiliza nas configurações tradicionais, vamos dizer assim, que as configurações aqui de 45 milímetros e tudo mais, vou utilizar ela como configurações tradicionais, ou normalmente a que você utiliza, vamos dizer assim, você utilizaria exatamente aquela melhor temperatura para aquele tipo de configuração que você colocou aqui. Por quê? Quando você utilizar a configuração base aqui de 45, tudo mais, que é aquela que você vai sempre utilizar em todas as suas impressões, ou pelo menos seria a base para todas as suas impressões, você vai utilizar a mesma para fazer a torre de temperatura. Então, baseado nisso, você consegue determinar qual é a melhor configuração de first layer e de other layers, entre as outras camadas. Legal, gente? Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma configuração que eu utilizo para os filamentos do tipo ESAN, da marca ESAN. Tá? Eu começo com 215 e eu reduzo depois, a partir da segunda camada, com 205. Mas você utiliza 65 graus de temperatura na sua mesa? Sim. Por que eu utilizo 65 graus aqui? O PLA, por mais que muitas pessoas falem que não precisa realmente colocar uma temperatura para imprimir PLA, e é verdade, realmente, você consegue imprimir em mesas geladas, né, mesas 100% sem temperatura, mas a aderência é algo interessante quando você utiliza e pode utilizar produtos do tipo que tenham PVP, por exemplo, e para gerar uma aderência melhor na primeira camada. Então, quando a gente faz essa relação, é interessante a gente trabalhar ali com 60 a 65 graus de temperatura de mesa. Por que eu utilizo 65 graus? Porque na minha impressora eu tenho a mesa e eu tenho uma placa de aço sobre ela para exatamente eu conseguir tirar os objetos já impressos e eu destacar de uma forma mais fácil, tá? Só que esse tipo de peça, eu tenho, toda vez que você coloca um ferro sobre outro ferro, existe uma mudança física ali entre eles e existe uma perda de calor. Então se você colocar 60 graus na sua mesa, na base, provavelmente você vai perder de 3 até 5 graus na sua camada de cima, ou seja, na sua mesa, né, exatamente nessa placa de aço, provavelmente ela iria ficar com 58, 55, e aí, dependendo do tipo de peça, ele pode vir a descolar, né? Então, para eu fazer essa composição, né, de fazer exatamente esse acerto, né, eu acabo subindo para 65 graus. Mas é uma coisa que eu utilizo aqui, fica como uma dica para vocês testarem também se faz sentido, mas aqui você consegue chegar nos 60 graus, que é normalmente o que a gente utiliza em peças do tipo que utilizam PLA. Legal, gente? Aqui, qual é a recomendação que eu faço para utilizar peças pequenas, tá? Para utilizar peças pequenas, você tende a diminuir em 10 até 20 graus da temperatura base, tá? Então, utilizamos essa aqui como uma temperatura base, eu vou reduzir aqui, nos testes eu fui fazendo, para chegar na melhor composição aqui, eu coloquei como 200 a primeira camada, e reduzi para 190.
Legal? Fiz os testes, vou mostrar para vocês, e eu entendi que ainda tinha um pouco, ele tinha melhorado exatamente toda essa parte, mas ele tinha um pouco de overhang aqui embaixo. Por quê? Porque ainda a velocidade e a temperatura ainda não estavam bem calibradas. Em alguns casos, pode ser que a velocidade estava um pouco acima, ou a temperatura um pouco acima do tempo de, o tempo de refrigeração do filamento. Por quê? Lembra, quando eu estou fazendo toda a deposição do filamento aqui, o PLA, para que ele tenha uma boa aderência, que ele fique toda aquela parte smooth, né, uma parte mais lisa da peça, eu preciso ter exatamente o tempo de resfriamento dela. E aí entra o fan sobre exatamente essa configuração. Se o fan não tiver exatamente toda a capacidade para ele conseguir resfriar o filamento, quando ele saiu exatamente daquela layer e foi para a segunda parte, né, a terceira, quarta, e assim consequentemente, ele vai ficar com exatamente aquelas partes aqui como se ele estivesse colocando o filamento meio que no ar, tá? Então não fica com todo o acabamento que a gente gostaria que ele ficasse, tá certo? Então, o que eu faço aqui? O que seria legal? O que eu fui fazendo? Eu fui diminuindo exatamente até o ponto que eu cheguei seria a configuração ideal ou também a configuração mínima que até o fabricante provê com relação à temperatura. Então, para isso, eu utilizei aqui 190 e 180. Então, eu tive uma redução de 205 para 180 graus. Tá? Por que isso acaba fazendo todo o sentido e por que isso acaba também não entupindo os filamentos? Né? Melhor, acaba não entupindo os bicos, perdão. Por quê? Se eu estou com uma velocidade mais baixa, eu estou com uma configuração alta com relação ao meu layer e eu consigo utilizar temperaturas mais altas, ou melhor, mais baixas nesse caso, porque a movimentação que acontece aqui do hot end entre velocidade, temperatura e o layer, ele consegue ter tempo exatamente de fazer toda a deposição do meu filamento. Então por isso que eu consigo diminuir a temperatura e eu consequentemente diminuir também os overhangs aqui. Então a dica final, ou melhor, a terceira dica aqui para fazer a composição é temperatura, ou melhor, altura de layer, velocidade e por fim a temperatura. Então essas três em conjunto fazem com que a gente consiga fazer boas impressões em objetos pequenos. Legal, gente? Agora eu vou falar do tema que eu comentei sobre o Jerk. Tá? O Jerk fica aqui na configuração do Printer in Settings. A gente vem aqui no Machine Limits. Tá? Nessa parte de baixo tem o Jerk Limits. Tá? O Jerk Limits é exatamente quantos milímetros ele vai fazer da aceleração e desaceleração da peça. Como que funciona isso, Almir? Imagine que, eu vou colocar até aqui, né? Imagine que você está fazendo a impressão e o bico, ele vai fazer exatamente, eu vou colocar uma camada um pouco mais para baixo, que aí fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Aqui eu tenho toda uma movimentação que acontece, então ele está preenchendo ali, né, o enfio, e aí ele vai começar a fazer toda a parte de externo perímetros, e depois ele faz a parte de perímetros, tá? O que acontece é que tem uma inicialização, tem uma aceleração de hot end aqui, né? Ele vai fazer exatamente essa parte. E antes de ele chegar nessa parte que seria para ele trocar para um outro perímetro, ou até mesmo para ele fazer exatamente a segunda camada, então ele vai fazendo essa parte. Depois aqui ele faz uma troca, tá vendo? Ele saiu de um perímetro e começou a fazer a parte de fora. Isto ele tem uma aceleração e uma desaceleração. Então, quando ele está chegando perto aqui, ele faz uma desaceleração e depois ele começa a fazer a segunda parte, começa uma aceleração de novo. Isso faz com que, dependendo da deposição que você faz de filamento ou até a velocidade que você tiver, ele pode mudar exatamente, mudar a qualidade que ele vai fazer sobre a sua peça. Tá? Então, quanto maior o seu jerk, maior vai ser a aceleração e maior vai ser a sua desaceleração. Você ganha, claro, em tempos de impressora, porque ele vai ter uma aceleração e maior, ele vai ter uma aceleração quando ele está começando e uma desaceleração quando ele precisa trocar de camadas ou trocar exatamente de layers, né? Só que ao mesmo tempo você perde um pouco na questão de qualidade. Começa a acontecer aquela parte do eco, né? Onde você começa a ver que na peça começa a fazer exatamente algumas partes que parecem iguais. Por exemplo, se a gente pegar aqui exatamente o laço, ele pode, do lado direito aqui, aparecer uma espécie de um laço. Não que ele vai fazer exatamente todo esse relevo, mas ele pode vir exatamente fazer o eco, né? Aqui a parte. Porque ele não deu tempo
de fazer toda a desaceleração para fazer exatamente a composição e fazer exatamente todo o entorno da peça. Por quê? A gente está falando de uma parte mecânica aqui. Então eu tenho uma aceleração e eu preciso fazer uma desaceleração para que ele consiga fazer toda essa parte super bem feita. E aí entra exatamente as configurações de jerk. Aqui, quais configurações eu recomendo para vocês trabalharem? Lembrando que aqui é muito particular de impressora para impressora. Aqui eu recomendo que vocês façam muitos testes, tá? Antes de vocês conseguirem calibrar. Mas a configuração que eu utilizei aqui, eu tirei de 8 para 6 em todas as minhas configurações, né? No caso tem o normal e o stealth, mas nesse caso eu utilizei 6 nas duas. E no jerk, no E, que seria exatamente o meu hot end, em vez de 4, em 4.5, eu deixei em 4. Tá? Essas são as configurações básicas de jerk para aceleração e desaceleração. O que acontece aqui é que eu diminuí a aceleração e a desaceleração, tanto em X e em Y. Tá? Com isso, dá tempo exatamente do fan resfriar a peça, de ele fazer toda a deposição do filamento, utilizando aquela temperatura um pouco mais baixa e tudo mais. Então aqui eu faço uma espécie de compensation, né? Eu faço uma compensação com relação até a própria velocidade que eu coloquei aqui. Legal, gente? Então assim, essas são as configurações que eu utilizei aqui. Dá certo, tá? Eu recomendo vocês atestarem, porque faz uma certa diferença com relação a isso. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado final de cada um dessas peças, utilizando ali configurações em 45mm e algumas outras que eu fui diminuindo a velocidade e também a temperatura. E aí, galerinha, gostaram das dicas? Para quem quer fazer peças pequenas, eu recomendo a utilizar. Eu já fiz várias delas até eu chegar exatamente nessas pequenas configuraçõezinhas, mas está sendo muito, muito útil. Vou mostrar para vocês alguns elementos que eu fiz aqui, alguns passarinhos, na verdade, para mostrar exatamente como eu fui caminhando até eu achar essa configuração, porque também pode servir como base para vocês aí testarem, tá? Este aqui eu fiz o passarinho usando 45mm por segundo. Se vocês observarem, a parte de baixo não ficou legal, tá vendo? Ela ficou com um overhang, a parte de cima também não ficou tão legal assim, os layers acabaram ficando um pouco estranhos, realmente não ficou tão legal. Depois eu fiz uma outra, descendo um pouco para 20mm por segundo, tá? Então eu diminui bastante e eu já comecei a ter resultados super legais. Só que na parte de trás, se vocês olharem, ainda ficou um pouco de overhang, tá? E na parte aqui de cima, também não ficou tão legal, porque tá vendo, na parte de cima não, aqui no meio, se vocês observarem, aqui nessa parte, dá pra ver que existe uma parte que ainda não ficou tão legal. Depois eu fui para uma outra, onde eu diminuí bastante, ou melhor, eu diminuí a temperatura para 190 graus, então eu já consegui ter resultados super bacanas aqui. Aquela parte do meio acabou sumindo, ela ficou um pouquinho aqui, mas acabou sumindo. E a parte de baixo ainda ficou um pouco de overhang. E aí, por fim, eu achei esta aqui, que é o que eu estou usando mais. É uma configuração de mais de 180 graus, com 0.1 de largura de layer e com 25mm por segundo de impressão, tá? É uma das impressões mais legais que eu fiz assim em peças pequenas por enquanto. Existe um pouquinho de overhang aqui, mas eu achei que para a peça em si não fazia tanta diferença. Essa peça aqui eu acabei não tratando tanto a costura, então ela ficou um pouquinho aderida aqui na parte de trás, ou melhor, perto aqui da onde a gente tem o laço, e eu deveria ter jogado ela para trás, mas não era tanto intuito, porque eu queria exatamente fazer a peça ficar super lisinha, e eu consegui aqui com o bico 0.4. Uma recomendação também legal, até para a gente finalizar o vídeo, se vocês querem realmente imprimir mais peças pequenas, eu recomendo talvez trocar o bico para um 0.2 ou até mesmo um 0.1, porque aí vocês conseguem trabalhar isso. Mas lembre-se, uma troca de bico também requer estudos e até mesmo entender velocidade, temperatura, retração e tudo mais. Legal, gente? Fico por aqui, um forte abraço a todos, espero que tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa aquele like, compartilha com a galera, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber novas notificações e até a próxima.